já que o Cerrado ele é um dos biomas mais antigos, um ecossistema mais antigos do mundo. Ele tem 11 milhões de anos. A formação da vegetação e dos povos desse cerrado tem 11 milhões de anos. A própria floresta amazônica, hoje, ela foi constituída inicialmente pelo cerrado, depois que se transformou, né, na floresta amazônica. Então, esse é o espaço geográfico do mundo. Ele também está dentro do processo das vegetações, né, do cerrado no mundo, as savanas e cerrados que existem no mundo. Então, principalmente na África, né, e o Brasil como esse espaço geográfico do cerrado. O que se coloca para a gente hoje é como é que a gente olha esse ecossistema, que para muita gente pode parecer e que às vezes diz é uma savana, e quando fala em savana, você liga diretamente à África, né? As savanas da África. Então, o que é esse cerrado em termos de... O que isso significa? O que o cerrado, esse ecossistema, significa? Primeiro, ele tem 5% da biodiversidade do mundo. Ele é o segundo ecossistema, depois da Amazônia, é o segundo ecossistema maior do planeta. Dentro desse ecossistema, nós temos mais de 11.627 plantas hoje catalogadas, fora as que ainda não foram catalogadas, que precisam de estudo. Grande parte dessa vegetação, dessas plantas, elas estão ameaçadas. O Cerrado hoje consta como um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. Estão entre os hotspots ameaçados do mundo. Essas vegetações, elas são de diversas formações. Nós temos no Cerrado 3 formações que depois eu vou apresentar para vocês. Temos áreas alagadas, temos plantas, né? E temos a questão principal, que é a água, um dos elementos fundamentais dentro do Cerrado. Além dessa vegetação que nós temos uma variedade de povos e comunidades, né? Aqui nós temos as formações vegetais do Cerrado. Então nós temos formações campestres, que são mais plantas, gramíneas, né, mais baixas. Nós temos as formações savânicas, que são plantas mais baixas, né, com vegetações mais ralas. E nós temos também as formações florestais. Então não são só, como muita gente acha, que são plantas pequenas ou retorcidas, como existe esse preconceito do próprio Cerrado, que é uma região onde não foi valorizada durante muito tempo, né? Ou que, especificamente, como não tem uma vegetação florestal como a Amazônia, densa, né? Você pode retirar essa vegetação e colocar aquilo que bem entende, ao bel prazer do próprio capital, como hoje nós estamos vivenciando, né? Então, como eu falei, a questão dos povos, que são muito importantes para a formação desse ecossistema. Os povos e comunidades tradicionais que vivem nesse ecossistema, eles têm uma relação direta com isso, com as plantas, com a fauna, né? Com a flora, com a água. Então, eles fazem parte desse ecossistema, assim como a sua vegetação. Então, nós temos uma identidade muito diversa no Cerrado brasileiro de povos. Nós temos 80 etnias de povos indígenas. No Brasil, nós temos mais de 300 etnias de povos indígenas, 80 estão nesses territórios do Cerrado. Nós temos pescadores e ribeirinhos. Nós temos quilombolas ou afrodescendentes, né? Quebradeiras de coco babaçu, que são mulheres que se organizam a partir do meio de produção, que é quebrar o coco. Elas vão até os locais onde tem o coco, que é uma palmeira, e elas retiram esse coco para sua sobrevivência. Então elas fazem desde a farinha até produtos vegetais, que elas retiram o óleo, produtos vegetais, né, o óleo que é utilizado também, mas faz shampoo, faz sabonete, né? Então toda essa produção dessas quebradeiras que são especificamente de mulheres, né? Elas têm esse meio de produção e elas precisam desse território, que não é o território aonde elas dominam, elas têm a propriedade, elas entram em qualquer espaço onde tem o coco de babaçu.
Tem as comunidades Fundo e Fecho de Pasto, que são comunidades especificamente da região da Bahia, em que elas utilizam-se das suas propriedades ou dos seus locais de moradia, mas elas produzem coletivamente o gado ou a cabra. Então, no Cerrado, o gado, e na Caatinga, que é a área de transição entre nos espaços da Caatinga, que é muito próximo do Cerrado, é a cabra. Os vazanteiros, que tem a sua produção especificamente na vazante ou na beira do Rio São Francisco, que é um rio muito importante para o povo brasileiro, né? Que nasce no Cerrado e vai até a região Nordeste, agricultores familiares, geraizeiros, sertanejos, barranqueiros. Nós temos também um grande número de pessoas que são assentadas da reforma agrária, camponeses, que perderam a sua terra e foram assentadas nesse espaço, né? Além de algumas ainda acampamentos de famílias que estão acampadas ou nas fazendas ou na beira da estrada, à espera de uma terra para poder produzir. Então esse é um pouco o povo que a gente tem. Aqui é uma comunidade indígena, são os Craô Canela de Tocantins. Aqui é uma comunidade sertaneja, comunidade quilombola, né, com as suas culturas, que é o Congo. E aqui é uma comunidade do Mato Grosso do Sul, que é uma transição entre o Cerrado e o Pantanal, uma comunidade pantaneira serradense também. Bom, desse processo que essas comunidades têm, a gente diz que são... Vou voltar aqui. Essas comunidades, elas são responsáveis, então essa interligação que elas têm diretamente com o Cerrado, que é muito importante para elas, nós sempre dizemos que essas comunidades, elas têm esse patrimônio que é esse Cerrado, porque para nós o Cerrado é um patrimônio, né? Biológico, histórico, que tem uma formação histórica e cultural. E essas comunidades, elas conservam esse bioma, né? Elas têm uma relação próxima, muito próxima, e também de proteção desse bioma. Então, para a gente, eles são os guardiões desse processo histórico, tanto biológico como também cultural do nosso ecossistema. Mas esse processo todo que a gente está vendo aqui do Cerrado, a Diana já trouxe muito claro, né, a partir da década de 70, principalmente, né, com esse processo mundial da soja, ele foi sendo impactado fortemente por esse processo que a gente chama de modernização da agricultura no Brasil, que começou já em 50, 60. Né? Essas populações aqui, grande parte dessas populações, como guardiões desse patrimônio, eles correm um risco muito grande, porque nem todos eles, sendo guardiões desse patrimônio, muitos deles não têm garantido a sua posse da sua terra, ou do seu território, como a gente chama, que é diferente, né? Para eles, a terra não é simplesmente o lugar onde eles vão produzir, mas é a vida deles. Eles nasceram naquele ambiente, eles têm uma relação com a água que está ali, que eles cuidam, e muitas vezes não é uma relação simplesmente da produção, mas é uma relação até espiritual, né? Se a gente pega, por exemplo, as comunidades quilombolas ou afrodescendentes, como a gente queira, a água faz parte dos seus rituais religiosos. Para muitos indígenas, a água é fundamental para os seus rituais. Então, eles têm uma ligação muito mística, né, espiritual com esses povos, com esse espaço geográfico, né? Com a natureza. Então isso é muito mais do que simplesmente um espaço que vai produzir o que vai garantir, mas garante a sua vida, a sua sobrevivência. Esse espaço todo, então, Diana já trouxe algumas questões desse processo histórico, né, da modernização da agricultura, que foi impactando diretamente essas comunidades e o nosso próprio Cerrado. O Cerrado, ele também tem uma função estratégica, além dessa rica biodiversidade, que é a questão que a gente diz que ele eu não gosto muito da palavra, mas ele é produtor de águas. Ou a gente chama que ele é o pai das águas do Brasil. Ou o guarda-chuva, né, que faz com que a água se distribua por todo o nosso país. Eu vou passar uns slides mais para frente.
para a gente poder perceber o que é isso aqui. Do Cerrado nascem as principais bacias hidrográficas brasileiras e da América do Sul, porque ultrapassa o território brasileiro. Então nós temos a bacia amazônica, que 4% das águas da bacia amazônica nascem no Cerrado brasileiro. Nós temos a bacia que vai para o Nordeste brasileiro, do Parnaíba, que também nasce nessa região do Cerrado. A bacia do São Francisco, que deságua no mar, que pega toda a região Nordeste e o Norte de Minas também, e que nasce nessa região do Cerrado. 87% da bacia do São Francisco depende do Cerrado para sobreviver. Nós temos a bacia do Prata, que desce até o Paraguai e a Argentina, que nasce nessa região do Cerrado. E a bacia do Parnaíba, que desce para a região sudeste do Brasil. Então, se a gente olhar do ponto de vista da questão da água, o Cerrado é estratégico para o Brasil todo e para a América do Sul. Sem contar que o Cerrado ele faz interligação com os outros biomas brasileiros. Então, nós temos a Amazônia, nós temos a Caatinga, a Mata Atlântica, que pega todo o litoral brasileiro. Aqui nós temos o Pampa, aqui nós temos o Pantanal. Então o Cerrado ele faz toda a interligação entre os demais biomas brasileiros, entre os demais ecossistemas. Então a água é fundamental, né, nesse princípio da função estratégica que o Cerrado tem. Com esse processo da modernização da agricultura, como a gente já ia falando, né, a vegetação do Cerrado, quando eu mostrei mais acima, parece que são vegetações muito baixas, né? Até próprias florestas, elas não são vegetações muito altas. E também a vegetação das gramíneas, elas têm uma função muito estratégica, né? Nós dizemos que o Cerrado é uma floresta invertida. Depois, se vocês, eu sei que vai ser difícil para vocês entenderem, mas nós temos um material em português. Se vocês acharem alguém que possa traduzir para vocês, mostra aqui o que significa essa floresta invertida, né? As árvores do Cerrado, elas são baixas, grande parte delas, mas elas têm uma raiz muito profunda, porque o Cerrado tem duas estações específicas, que é a estação da seca e a estação da chuva. E nós dizemos que os povos do Cerrado, eles são muito resistentes, porque a vegetação do Cerrado é resistente. E essa vegetação, ela resiste a 5 meses de seca. E porque a floresta invertida que a gente chama, a raiz dela é muito profunda, porque ela vai buscar água muito profundamente para sobreviver. E a casca, principalmente a casca das principais árvores do Cerrado, elas são muito grossas e são resistentes principalmente ao fogo, que ataca muito na época da seca. Mas depois que a seca passa, as primeiras chuvas do Cerrado já rebrota com uma força imensa. Por isso que a gente diz que esse ecossistema é um sistema muito forte e muito resistente, assim como os seus povos que resistem também para proteger esse bioma. Então essa função de raízes profundas, as gramíneas e o solo, que é um solo poroso do Cerrado, ele facilita a absorção de água. E isso forma os aquíferos que nós temos nesse espaço geográfico do Cerrado. Nós temos os 3 principais aquíferos do Brasil: o Guarani, o Bambuí e o Urucuia. São 3 aquíferos que fazem com que aquelas bacias hidrográficas, os principais rios, nasçam naquelas bacias. Com esse processo da modernização e da entrada, da retirada dessa vegetação, que é uma vegetação forte, de raízes profundas, e as próprias gramíneas que facilitam a entrada das águas, ou seja, pela soja, pelo algodão, e também nós temos um processo de mineração, que são as commodities que são exploradas, isso acaba retirando do Cerrado essa função principal. As áreas de plantação de soja e algodão, principalmente, elas estão localizadas nas áreas de chapadas, que são em cima, e que são áreas específicas de recarga.
das águas. Então, isso tem provocado, né, um imenso problema com a questão das águas do Cerrado, porque nós estamos vendo isso agora. Os rios estão secando. A cada ano, aqui são 2 rios no estado do Tocantins, o Rio Formoso e o Rio Urubu, que aqui diz que eles estão à beira da morte diante da ação criminosa do homem. No Cerrado, então, como nós temos uma estação de água e uma estação de chuva, nós temos rios permanentes e temos rios temporários. O que está acontecendo hoje é que na época da chuva, os rios que secam não estão voltando mais às águas. E muitos rios que são permanentes, eles estão secando. Então, a cada ano, desaparecem 10 pequenos rios. Esses 10 pequenos rios alimentam os rios maiores. Então, nós estamos vendo a destruição da questão das águas, né? Aqui nós temos o Rio São Francisco. Como vocês estão vendo, aqui, esse rio deveria ter muita água. Só que aqui é na região da Bahia, o pessoal está passando a pé pelo rio já. De tanto que secou as águas do Rio São Francisco, né? E aqui é a nascente do Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. No ano de 2015, ela estava praticamente seca, né? Então, a gente está percebendo esse processo que está acontecendo, né? Outro é a questão das águas que são utilizadas pela agricultura. 70% da água brasileira vai para a agricultura, para irrigação ou pela irrigação ou para a produção, né, de alimentos em si, né, das grandes monoculturas. Isso tem um impacto muito grande, né? O ano passado nós tivemos, no final de novembro, um conflito muito intenso numa fazenda chamada Igarashi, que é de descendentes de japoneses, que moram no Brasil há muito tempo, e que tem várias fazendas no Brasil, em que eles retiravam a água do rio, formando o que o pessoal está chamando de piscinões. Então, são grandes acúmulos de água que é feito na terra e permeabilizado, né? Que são acumulados 195 milhões de litros de água em cada um desses piscinões para irrigação de café. Essa fazenda, ela consumia o total de o que consome uma cidade de 30 mil habitantes, que era o município onde aconteceu esse conflito, onde a fazenda Igarashi é localizada. Então, esse consumo, esse volume de água que é retirado dos rios, acabava afetando as comunidades que não tinham água. Então, a comunidade foi obrigada, depois de fazer muito apelo ao governo do estado, fazer audiência pública, né, dizendo de todos os impactos que eles estavam vivendo, que eles não tinham água nem para tomar banho, praticamente, né, e eles vivem desse processo à beira do rio. Eles fizeram várias denúncias, e com isso eles não foram atendidos às suas reivindicações. Eles fizeram uma ação específica nessa fazenda, que eu não posso falar aqui também, porque eu acho que é por questão de segurança, né. Então, o uso da água para a agricultura tem causado um impacto muito grande não só no Cerrado, mas em outros espaços. Outro que diz respeito também à questão da saúde é a questão do uso dos agrotóxicos, né? Então, nós temos, como a Diana trouxe, no Mato Grosso, que é um dos maiores produtores de soja do Brasil, né? Nós temos um índice de consumo dos agrotóxicos que é feito pelo número de habitantes e o que é consumido naquele estado. Cada pessoa daquele estado, por exemplo, o volume de agrotóxico que é consumido corresponde a como se 62,8 litros cada habitante consome nesse estado. É um volume muito grande do uso dos agrotóxicos, e isso afeta diretamente a vida das pessoas. É como se nós estivéssemos bebendo esse veneno que a gente chama, né? Em uma cidade, um pesquisador fez um levantamento e encontrou agrotóxico no leite materno. Quer dizer, para uma mãe, né, que vai alimentar seu filho, descobrir que está dando veneno para o seu filho, é um impacto muito grande, né?
não só pela questão da saúde da criança, mas para sua mãe sabendo que está dando para o seu filho, né? Isso é uma consequência muito forte, né? Então aqui eu já falei das comunidades, né? Que estão sendo ameaçadas por esse processo, a questão da água. Essas comunidades, elas sofrem um grande impacto, esses conflitos que geram entre essas comunidades, né? A CPT faz um registro desses conflitos e isso tem se intensificado nos últimos anos, acho que a Diana já trouxe principalmente, por causa da corrida que existe pelas terras, né, no mundo. E a Diana já colocou muito claro isso, né? Existe hoje um processo de financiarização em que a terra é colocada como um ativo que gera muito lucro hoje no mercado financeiro. Então, várias empresas de vários países estão investindo na compra de terras, não só para a produção, mas para a especulação financeira. Nós temos um fundo, existe um fundo nos Estados Unidos chamado TIAA, que é um fundo de previdência. Ele tem mais, junto com outras empresas que ele acaba se associando, que isso é uma forma de burlar a legislação brasileira. Ele tem mais de 600 fazendas compradas no Brasil, investimento em terras. E ele não produz, né? É só para especulação financeira. Já trouxeram, né? Nós temos essas, principalmente a gente está fazendo um levantamento agora, um estudo, uma pesquisa, nós não, né? Mas a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a pesquisadora Carla Morse, ela tem feito essa pesquisa, principalmente dessas empresas que existem, né? Então, só a TIAA incorporada às outras empresas, tem 59 empresas que lucram com a compra de terras no nosso país. Então, é uma corrida desenfreada pela terra que está sendo colocada hoje como um lucro. E isso impacta diretamente essas comunidades aqui. Porque se elas não têm a posse do seu território, né, a primeira coisa que vai acontecer, o que a gente chama quando o capital chega, desde a década de 70, com a expansão da fronteira agrícola para a Amazônia, chama-se a limpeza da terra. O que é a limpeza da terra? Primeiro tira o povo, depois tira a vegetação, e aí chega o investimento do capital. E é isso realmente que está acontecendo nessa região. O professor Carlos Walter, ele trabalha, eu vou pedir mais um tempinho, porque eu acho que eu já estourei no meu tempo. Ele trabalha os índices de conflitividade, que é a população daquele estado, dividido pelos conflitos, né, que a gente registra, que a CPT faz o registro desses conflitos. Ele chega a um índice de conflitividade. Quanto mais próximo de mais conflito existe. Nessa região do Cerrado, o índice de conflito é 1,6. Quer dizer, que ele ultrapassa o nível que é 1. Isso significa que tem um alto índice de conflitividade nessa região. Nós temos também muitas pessoas sendo ameaçadas, né, pela luta que faz e pela resistência que faz em suas posses. Então, no Brasil em si, o ano passado, nós tivemos 71 pessoas assassinadas no campo. Esse ano, até outubro, nós chegamos a 18 pessoas assassinadas, um número menor. Mas quem está sendo assassinado são lideranças, então quem está na linha de frente dessa resistência, né? Então isso acaba arrefecendo a questão da luta, né? Então isso é um fator que tem determinado isso. Mas essas comunidades têm o seu processo de resistência como a produção que eles tiram do próprio cerrado, da vegetação do cerrado, né? Então aqui é uma feira que é feita no Mato Grosso do Sul, a Feira do Cerrado, todo ano eles fazem. E esse aqui são todos os produtos que eles tiram do cerrado. Então nós temos farinha de baru, temos biscoito feito dessa farinha, né? Tem a farinha de jatobá. Então esses produtos aqui são todos feitos e retirados do cerrado. Além dos processos de ação, de mobilização que nós temos contra esse processo que tem sido devastador para a vida desses povos. Então, quando a gente fala da defesa do cerrado, como nós fazemos sem cerrado, sem água, sem vida, o mais importante é que o cerrado depende das comunidades, depende das pessoas, depende dos seus povos. E os povos também dependem do cerrado. Por isso que é importante a gente defender esse bioma
né, para a gente poder ter vida. E é isso que propõe a nossa campanha, né, Sem Cerrado, Sem Água, Sem Vida, que é defender essas comunidades, esses povos, para que eles tenham realmente condições de sobreviver e ser os guardiões desse processo. Assim como as comunidades urbanas, que vêm dessa tradição, né, que necessitam da água, porque 70% do nosso corpo é água. A gente pode até passar um bom tempo sem comer, mas sem água a gente não sobrevive. Então essa campanha quer chamar a atenção para esse processo fundamental, que é a água para a nossa vida e o cerrado como esse berço de água para o Brasil e para a América do Sul. Né? E como vocês viram, o Japão tem uma influência muito grande nesse processo, principalmente na savana brasileira, como também na savana moçambicana. E essa campanha ela tem essa ligação direta, a campanha no Brasil tem essa ligação direta com Moçambique. Para a gente é muito importante que os brasileiros conheçam, que o mundo conheça o Cerrado, para defender esse bioma, assim como a gente defende a Amazônia, mas que tem outros processos e outros povos que também estão sofrendo o impacto. E esse modelo, né, exportador, que é devastador, né, porque desmata, né, a Diana já falou, 52% do cerrado brasileiro já foi desmatado, e a gente precisa desse cerrado preservado para ter a água, e esse modelo que está sendo exportado para outros países. Não só Moçambique, mas nós temos Bolívia, Paraguai, Colômbia, né? Então nós estamos tentando também fazer esse processo de articulação entre esses povos de outras regiões para que a gente fortaleça também a nossa luta. E o apoio de vocês, né, é super importante por isso, porque por mais que vocês digam assim, a gente não tem um impacto, né? Ou pô, se você pegar essas empresas que foram destacadas aqui, elas não têm um conflito direto para as comunidades. Mas a pressão que elas fazem às comunidades, isso também gera conflitos especificamente, né? Então a gente quer contar com esse apoio da sociedade para que se divulgue isso e conheça também a beleza e a preservação desse bioma que é importante para o nosso país e para o mundo também. Obrigada.はい、イゾレッチさんありがとうございました。ここで、もう一回ディアナさんにも登場していただいて、インヤクさんにもご登壇いただいて、パネルディスカッションと質疑というのを開始しようと思うんですけれども、その前に先ほどと同様にクラリフィケーションというか、この単語とかこの用語がわからないっていう、何かそういう単純な質問というのはありますでしょうか。大丈夫ですかね。じゃあそしたら早速インヤクさんに、はい、木村さんもはい、すみません、お呼びして、進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さん今のお話伺っていかがだったでしょうか。この大豆をめぐって何が起きているのか、多分皆さんが抱いている大豆とは、大豆が起こしている日本で栽培されているそれとは全く違った姿というものが明らかになってきたんではないかと思います。最初に平賀さんの方から大豆というものが私たちが味噌とかそういった醤油であるとかそういったものとは全く別に工業的な原料として、総合商社そして世界の多国籍企業が世界で生産を拡大していると。その中でどれだけのこのグラスの中で最大のサバンナ、世界最大のサバンナであり世界で最も生物多様性に富むサバンナと言われるブラジルのセラードでどれほどの人々の苦しみを作っているかということが語られたと思います。この苦しみというものは生物多様性、自然の破壊でもありますし、それから文化的な多様性を奪う、そういうものでもある。しかもセラードには先住民族、それからアフリカからのギロンボと言われる人たち、そういった人たち、そういう人種的な多様性、それから文化的、精神的な多様性もあるわけですけども、それに対しても大きな破壊がされてきた。これに対して日本政府は1974年ブラジル政府が軍事独裁政権だった時に JICA がこのセラード開発計画を始めました。それから3期にわたってこれ
長期にわたって、このセラの開発計画は続きまして、現在では、今ありましたけども、マトピバ地方、つまりマラニョン、トカンチス、ビアウイ、それからバイア州、この4州という、非常に広大な地域をセナードをさらに官民一体となって開発していこう、こういうものが今行われようとしています。このことによってその地域の人